Boa noite, a gente está começando uma segunda live aqui na página de Agência GBC para atualizar as informações da cobertura dessa pandemia do coronavírus. O nosso entrevistado agora é o secretário de Saúde de Canoas, Fernando Ritter. A gente já começa abrindo essas entrevistas perguntando para o secretário sobre os 22 casos que a gente deu agora há pouco em nosso site, que estão internados no Hospital Universitário. Secretário, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente queria que o senhor explicasse que esses casos não são de Canoas. Exatamente. Jaime, tudo bem? Tudo bem a todos os ouvintes? Uma satisfação imensa poder estar aqui conversando com vocês nesse momento, falando um pouquinho sobre essa pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, em Canoas. Nós estamos aqui num comitê, né? Estava recém agora terminando uma reunião com a equipe técnica aqui da Secretaria de Saúde, olhando os últimos números de evolução de casos no Brasil, né? A gente tem que sempre levar em consideração o que está acontecendo no país, né? E eu queria só alertar a população que desde que a gente montou o comitê em fevereiro, né? É um comitê ampliado, mas o nosso comitê de observação ao coronavírus começou em dezembro, quando ainda nem tinha casos no Brasil, tá? Nós fechamos hoje o dia, às 17 horas, com 15.827 casos no Brasil e 800 mortes acumuladas. E tem um dado que me preocupa, que de ontem para hoje nós passamos de 667 casos de morte para 800, ou seja, aumentou 133 casos de mortes no Brasil. O Rio Grande do Sul também teve agora uma ampliação do número de casos, são 10 casos de óbitos no Brasil, tá? E nós temos aí 581 casos confirmados no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, tem um crescimento, tá? Importante, significativo. Nós temos uma subnotificação de casos, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas a gente não está mostrando todos os casos, e realmente não temos teste, né, para todas as pessoas, tá? Infelizmente, nós temos essa defasagem como o Brasil inteiro, não é uma coisa exclusiva de Canoas, ou do estado do Rio Grande do Sul, ou do estado de São Paulo, tá? Enquanto outros países estão testando aí uma média importante de casos, nós estamos testando apenas os casos de pessoas que são internadas, casos graves e profissionais da saúde, e agora estão incluídos profissionais da área da segurança, tá? Então, assim, Canoas hoje está fechando o dia com 12 casos, tá? Desses 12 casos aqui, nós temos 7 pessoas que estão curadas, uma pessoa que continua internada na UTI, que é de Canoas, mas está internada no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e as outras 4 pessoas estão em quarentena em casa e estamos monitorando, né? Nós temos aí mais 114 aguardando resultado, e já temos 150 pessoas que já foram descartadas, que veio o resultado e o resultado veio negativo, né? E no momento, nós temos 22 pessoas internadas no hospital com suspeita ou confirmação de coronavírus. Desses aí, 8 estão em UTI, tá? Então, esses são os números gerais aqui de Canoas. Secretário, esses 114 casos aí que são suspeitos aguardando resultados de exames, é um número preocupante? Sim, é preocupante, Jean, porque o que acontece? Esses são pessoas que estão internadas, que são poucos ainda, tá? Mas a maioria são profissionais da saúde, né? São profissionais que apresentam alguma síndrome gripal, que foram afastados até o resultado sair, tá? Como o teste vai para o LACEN, Laboratório do Estado, ele está demorando em média 7 dias para vir o resultado. Nós temos perdido aí uma força de trabalho importante, e aí não é só profissionais de uma categoria profissional. Nós estamos falando de agente comunitário de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e outros profissionais que estão em processo de gestão administrativo, que também são fatores importantes nesse momento aí dessa pandemia aí, tá? Certo, secretário. Antes da gente continuar aprofundando o assunto, é bom a gente dar uma boa notícia, né? Como é que estão esses 7 pacientes que estão curados? Estão bem, né? Esses pacientes, eles hoje já fizeram
tratamento, o tratamento ele é sintomático e estão sem qualquer risco à sociedade no sentido de transmissão do vírus, eles estão super bem, tá? Eles estão liberados para viver normalmente agora. Certo, secretário. A gente está vivendo esse isolamento social ali desde os meados dos dias 17 e 18 de março. Claro que a partir daí, cada dia foi um decreto novo, restringindo ainda mais, tentando restringir ainda mais a circulação de pessoas nas ruas, por mais que muitas ainda tentam evitar essa restrição e seguem saindo nas ruas. O centro continua muito movimentado, principalmente agora, nessa época, né, do quinto dia útil, ali dos dias de pagamento de contas também. Queria perguntar para o senhor, essas medidas de isolamento até agora estão funcionando? Elas evitaram uma catástrofe na cidade? Se é que podemos chamar assim, né? Com certeza, né? Eu queria aqui reforçar a população que a medida de distanciamento social ampliado, né, que é a medida que nós, Brasil, adotamos, que é a linha recomendada pelo Ministério da Saúde, tá? A estratégia, ela é fundamental no sentido de a gente diminuir o número de casos ao mesmo tempo, ou seja, é aquilo que a gente vem falando há bastante tempo, a gente quer alongar aquela curva, nós queremos achatar ela, ou seja, nós queremos o número de casos ao longo de um tempo maior. É muito melhor do que tu ter o número de casos todos ao mesmo tempo e tu estressar, tu esgotar a capacidade do sistema de saúde de atender as pessoas a ponto de a gente ter que escolher quem vai ter prioridade em detrimento de outros. É essa que é a grande questão, tá? Países que não adotaram o distanciamento social seletivo, né? Eu vou dar um exemplo aí, a Inglaterra, por exemplo, ela optou por não ter nenhum tipo de distanciamento no primeiro momento, tá? Eles tiveram que voltar atrás. A Itália, ela decidiu iniciar um distanciamento social seletivo e depois teve que apertar um pouco mais. Então, nós saímos na frente. O pessoal acha que talvez a gente tenha se precipitado, eu acho que não, porque desde o primeiro momento a gente tem dito, né, e eu corroboro e ratifico o que o Ministério da Saúde coloca. A Secretaria Estadual, a figura aí da secretária Rita, que tem acompanhado todo esse processo, também ratifica. Nós, Secretaria de Saúde de Canoas, também reforçamos de que nós não chegamos ainda no pico dos casos nossos, tá? A previsão nossa é para o final do mês de maio, final do mês de abril, a gente está com o pico, ou seja, a tendência de crescimento da curva a partir da semana que vem ele vai ser num número maior, e os números, eles estão mostrando, haja vista o que aconteceu hoje no Brasil, a gente passa de 13.700 para 15.800 pessoas, tem mais de 2.100 pessoas a mais, tá? E nós temos mais 133 óbitos. E no estado do Rio Grande do Sul também a gente tem aí um crescimento aí de 508 para 8, tem um aumento de 80. Se a gente pensar que a gente passou de 481 ontem para ontem, 508, e hoje 508 para 581, ou seja, a gente está num crescimento que ele estava num ritmo linear e agora ele começou num ritmo exponencial, tendenciando a um ritmo mais acelerado para isso. Então, eu, sem medo de errar, se a gente não tivesse feito distanciamento social ampliado, optássemos, por exemplo, no distanciamento social seletivo ou vertical, priorizando grupos específicos, com certeza nós teríamos o dobro de casos. E se não fizéssemos nenhum tipo de distanciamento, nós teríamos triplicado ou quadruplicado o número de casos. Então, se hoje nós temos 12, com distanciamento social ampliado, nós passaríamos a ter 24 distanciamento social seletivo, e sem distanciamento social nenhum, com certeza nós teríamos passando aí dos 40 casos. Já só em Canoas, fora Porto Alegre, região metropolitana e estado do Rio Grande do Sul e Brasil, né? Isso. Secretário, o senhor falou da questão aí da curva, né, que agora ela deu uma acentuada e a tendência é que ela continue assim nos próximos dias. O senhor também falou anteriormente da criação das discussões que o comitê vem fazendo desde fevereiro, de uma forma mais intensiva, a partir de março. Todos os cenários que a Prefeitura de Canoas fez o projeto nesse período, eles estão acontecendo? Sem dúvida nenhuma, tem acontecido exatamente, parece, estava
brincando com a minha equipe aqui, eu agora há pouco, parece bruxaria, né? A única coisa que a gente não esperava é que o crescimento iria ser um pouquinho mais rápido, e ele deu uma linearidade, ou seja, ele deu um crescimento mais reto. Agora ele está começando uma curva mais intensa dentro desse processo, tá? A equipe não tem dúvida que o que a gente programou no início vai acontecer. Por isso, esse tempo que nós estamos do distanciamento social nos permitiu a gente se preparar melhor. Tá? Como é que a gente se preparou isso, né? Como é que a gente se preparou, né? A gente se preparou baseado em estimativas do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, e aí a gente coloca mais leitos clínicos no HU, aí podendo chegar a 500 leitos clínicos e 40 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora das Graças. Nós estamos lá com o hospital de campanha, com uma capacidade de 22 leitos clínicos e mais um leito de UTI. A UPA Rio Branco, com 13 leitos clínicos e mais um leito de UTI, a UPA Boqueirão, 13 leitos, mais um leito de UTI, ou seja, e mais aí o prédio 1 ainda, o anexo aquele da UBRA, que nos permite aí chegar até 340 leitos, se a gente precisar. Nossa grande dificuldade vai ser não botar os leitos, como nós colocamos agora, é a gente colocar os profissionais. Estamos com uma dificuldade imensa, né, de conseguir profissionais, porque tem alguns que não querem se habilitar a se expor ao risco, e é bem o direito das pessoas, né? Alguns que têm uma certa gordura, então até o pessoal estava mostrando aqui, estavam pedindo desligamento do seu local de trabalho para que não sejam colocados na linha de frente. Então a gente tem aí uma série de situações que nos preocupa dentro disso, né? E nós vamos precisar de uma força-tarefa integrada entre os municípios. Sei que vocês estiveram, por exemplo, conversando com a prefeita Margarete hoje, ao longo do dia, tá? Queria aqui, de público, agradecer a prefeita Margarete e o secretário que me ligaram bem no início da pandemia e disseram assim, eu tenho um respirador aqui, vocês querem, entendeu? Porque nós vamos acabar atendendo o pessoal de Nova Santa Rita. Eu acho que esse esforço, essa cooperação é fundamental. E aqui eu queria dizer o seguinte, eu vou precisar, além disso, de profissionais desses municípios. Por quê? Porque nós vamos ter baixa. Infelizmente, ontem nós tivemos a notícia de uma perda de um profissional da saúde, né, no estado do Rio Grande do Sul, uma técnica de enfermagem, 44 anos de idade, que se expôs ao risco para tentar salvar as outras pessoas em função de comorbidades que ela tem acumulada. O organismo dela não aguentou os efeitos do vírus e acabou indo a óbito, né? A gente vai ter que saber que em algum momento a gente vai perder, e talvez em algum momento a gente vai perder muita gente. E aí é preciso a colaboração de todos os municípios nesse momento, porque talvez a gente vai ter que escolher pessoas porque a gente não tem profissional. Estamos com processos seletivos abertos, estamos contratando gente. O prefeito Busato colocou toda a estrutura da Prefeitura de Canoas à disposição da Secretaria de Saúde de Canoas, aqui a Secretaria da Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todas as secretarias estão envolvidas de alguma forma com a Secretaria de Saúde. Isso mostra assim, a preocupação, e eu queria destacar aqui sempre o tom no sentido do prefeito Busato de preservar vidas, né? Porque assim, nós temos aí uma balança, né? Vamos preservar vidas ou vamos preservar outros tipos de vidas através da economia, né? É difícil, é uma escolha extremamente difícil, né? A gente costuma sempre dizer, e a gente ouviu ao longo da nossa vida, eu estou como profissional da saúde já há 18 anos atuando na assistência e na gestão, tá? Saúde ele não tem preço, né? Especialmente se esse preço está dentro da nossa família ou um amigo próximo ou alguém, mas ela tem um custo, e esse custo a gente não tem noção hoje, tá? Talvez o custo entre a economia e a vida, a gente vai ter que mudar muitos dos nossos conceitos depois dessa pandemia, né? Porque nós vamos passar, né? Como eu digo, depois que sobrevivermos a isso, nós vamos ter que mudar alguns conceitos. E aqui, eu, de público, eu preciso dizer que a vida é a coisa mais importante. Só quando a gente perde alguém próximo que a gente tem noção. E é esse o grande risco, né? Se a gente
perde economia ou perde pessoas, né? E aqui a Prefeitura de Canoas está sabendo dosar, e os empresários de Canoas, hoje mesmo, né, às 2 horas da tarde, nós fizemos uma videoconferência com os empresários, representantes do comércio, da indústria de Canoas, e todos eles foram muito sensíveis, todo mundo passando por uma dificuldade imensa, mas todos entendendo o momento e sendo parceiros desse processo. Isso, talvez, não sei como é que em outros municípios, mas aqui em Canoas, especialmente, isso é emocionante. É uma situação que ninguém nunca imaginou passar, né, secretário? O senhor falou aí que o sistema vai ter que atender pacientes de outras regiões. Normalmente, Canoas já é referência aí para mais de 40% do estado do Rio Grande do Sul. Esse número aumentou agora por causa da pandemia? Na realidade, a gente está num processo crescente, tá? Eu acho que o Sistema Único de Saúde, nesta pandemia, ele não vai ter fronteiras. Não vai ter fronteiras entre Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, outros municípios, Canoas, Esteio, São Leopoldo, Sapucaí. Não vai ter fronteiras, tá? Porque nós vamos colocar pessoas aonde a gente consegue colocar, tá? E eu não quero ser um mensageiro do terror, eu quero ser um mensageiro da realidade. Eu prefiro chegar aqui, daqui a 30 dias e dizer assim, tudo aquilo que a gente conversou no dia 8 de abril não se confirmou. Eu quero dizer o seguinte, peço desculpa porque a gente talvez tenha exagerado, mas eu preciso me preparar para o pior. E para isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Canoas, a Prefeitura Municipal de Saúde de Canoas não tem medido esforços, tá? E assim eu me sinto muito confortável em dizer isso, tá? Porque a liderança do prefeito e a liderança de vários secretários que têm sido fundamentais nesse processo são necessários. Então, assim, eu te diria que hoje nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, com o diretor da regulação, o Dr. Eusade, junto com a equipe dele, e ele falou, bem alinhado conosco, de que não teremos fronteiras. Nós temos um paciente nosso, um cidadão canoense, internado em Porto Alegre, tá? E nós temos gente de Gravataí que não é a nossa referência, ou de Camaquã, como a gente teve, ou de outros lugares que não seria a nossa referência, aqui internado. Isso nesse momento não importa. Esse é o Sistema Único de Saúde. Talvez as pessoas comecem a entender que o Sistema Único de Saúde não é só aquela assistência das filas dos postos de saúde. Ele tem muito mais coisas por trás. Ele tem a vigilância epidemiológica, ele tem planejamento, ele tem organização, que vai salvar muitas vidas, que isso faz o diferencial, por exemplo, se a gente comparar com os Estados Unidos, que é tudo privado e cada um reina sozinho. Nós temos um comando único baseado no Sistema Único de Saúde. Certo, secretário. Voltando um pouquinho atrás do que o senhor tinha falado antes, o senhor falou aí da questão dos profissionais da saúde, né? Teve gente pedindo desligamento, teve funcionário da saúde pedindo demissão para não ficar na linha de frente? Sim, teve. E aí, sabe o que eu digo assim, isso é certo ou errado? Eu não estou aqui para ser juiz, né? E a gente tem uma coisa que a gente aprende. A decisão é muito pessoal e eu respeito muito, tá? Cada um sabe aonde aperta o seu calo, entendeu? Ninguém sabe a vida, como é que é a vida pessoal, a vida de relacionamento, a situação que essa pessoa tá. Para ela tomar uma decisão dessas, realmente ela pensou muito. E às vezes não pensou nela. Ela pensou no que pode acontecer com pessoas que dependem dela, se ela vir a ter um isolamento, necessidade de um isolamento por causa que está com o vírus, tá? Ou ainda uma perda importante. Então, eu respeito, né? Eu aprendi ao longo da minha vida que medo, religião e futebol a gente não discute. Ou a gente conversa e a gente brinca e respeita cada um, porque se a gente for discutir esse processo, não tem ganhador nem perdedor, existe simplesmente pessoas, opiniões, ninguém consegue se colocar, a empatia, aquela situação de se colocar no lugar do outro é muito difícil nesse momento. Eu não posso me colocar no lugar porque eu não sei como é que é a vida daquela pessoa que tomou a decisão de abrir mão do seu ganha-pão, do seu recurso financeiro
para poder cuidar, talvez, futuramente de um filho que tem uma necessidade especial, que tem alguma coisa. Cada um tem uma realidade, tem uma mãe, tem uma pessoa que depende, que prefere, eu vou me preservar para mim poder depois cuidar de outras pessoas. Tudo isso, Jaime, é muito individual e eu respeito, e a gente tem que se virar com o que a gente tem. E eu queria dizer que a imensa maioria, quase que a totalidade dos profissionais, tem sido muito parceiros, destemidos e corajosos. Secretário, a gente falou aí da questão do comitê, da questão de isolamento. Se a gente analisar o cenário da região metropolitana hoje, Canoas, a gente pode chutar longe, que é uma das mais preparadas para o combate ao coronavírus. E de uma semana para outra, apareceram aí mais de 900 leitos. Como é que está sendo essa preparação emergencial? Porque está tudo muito rápido, está tudo mudando muito rápido, né? Que na realidade é um planejamento que iniciou já no final do ano passado, né? Quando a gente viu que essa pandemia, esse problema na China ia chegar no Brasil, não tinha dúvida nenhuma, os estudos internacionais iam acontecer. Quando a gente viu que aquele negócio ia para a Europa, Itália, nós temos uma cultura de viagem muito grande, tá? A gente começou a se preparar, como eu digo, os hospitais de campanha, eles não surgiram do nada, eles surgiram de pontos gatilho, né? A gente teve momentos que a gente viu, começou a olhar assim, agora é o momento de a gente fazer isso, agora é o momento de fazer aquilo. Por quê? Porque no momento do caos que vai acontecer, tá? Tomara que não, eu quero estar errado, eu quero vir aqui a público e dizer que eu estou equivocado, tá? Eu não vou conseguir gente para montar uma barraca, eu não vou conseguir gente para sair de casa para instalar esgoto, instalar água, instalar ar-condicionado nos ambientes, eu não vou conseguir cano para mim poder fazer. São algumas coisas que são importantes a gente levar em consideração, né? A Itália chegou a parar, algumas cidades da Itália chegaram a parar completamente, fazer lockdown, né? A China fez lockdown, ela trancou portas e fronteiras, tá? E aí eu vou precisar de coisas básicas como encanamento para mim botar oxigênio e eu não tenho, se eu não tiver essa estrutura. Entendeu? Eu digo assim, é um investimento que eu estou fazendo para mim ter segurança no que eu vou executar daqui uns dias. E se eu não precisar, ótimo, entendeu? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pegar pela omissão desse processo. Sim, você quer falar aí da questão dos hospitais, dos isolamentos, também da projeção dos casos. O senhor, um pouquinho antes de começar, estava me dizendo que estava um pouquinho preocupado com a situação de Porto Alegre. Porto Alegre deu uma disparada no número de casos. Se a gente comparar com Canoas, né, Porto Alegre tem mais de 200 casos confirmados. Como que está essa questão da projeção para Canoas? Né? Analisando aí o cenário de Porto Alegre. Pensando que mesmo. Eu sempre brinco, né? Pensando que Porto Alegre é um bairro de Canoas, tá? Tem que defender aqui a minha cidade, né? Canoas, né? Como Porto Alegre é um bairro de Canoas, então é o seguinte, como todo bairro, a gente circula, né? Eu tenho muitos trabalhadores e pessoas que estão exercendo suas atividades, que moram em Porto Alegre, ou que moram em Canoas e que exercem suas atividades em Porto Alegre e vice-versa, entendeu? Então, me preocupa muito. Então, assim, nós temos em Porto Alegre 10 casos de morte, né? Quer dizer, no Rio Grande do Sul são 10 casos de morte, em Porto Alegre são 6 casos, se não me falha a memória, acho que é isso, deixa eu ver aqui, eu tenho o dado aqui. São 6 casos. Um em Voti e outro em Alvorada ali. Isso, são 10 casos no estado do Rio Grande do Sul e 6. Se tu pensar que tu tem uma população em Porto Alegre de 1,5 milhão de habitantes, tá? Ou seja, dá um caso para cada 200 mil habitantes. Então, teoricamente, Canoas deveria ter hoje 1 a 2 mortes, se nós compararmos a Porto Alegre. Mas, assim, como o número é muito baixo ainda de Porto Alegre, 6 é baixo no sentido estatístico, tu tem aí desvio padrão, ou seja, tu tem curvas 6, mas poderia ser 8, poderia ser 4. Nós podíamos ter 0, como a gente tem, pode ser 2, como pode não ter nenhum, entendeu? Então são coisas que a gente se preocupa. Então, assim, se eu olhar a curva de casos acumulados, tá? Com relação ao número de habitantes, Porto Alegre, por exemplo, ele está muito parecido com o estado de São Paulo, tá?
o Brasil, ou seja, está com uma curva aí linear ainda, não está numa curva exponencial, tá? O São Paulo, de ontem para ontem e de ontem para hoje, ele envergou e fez um pico exponencial, assim, fez um crescimento extremamente alto, tá? Então é o seguinte, nós temos ainda, como epidemiologista, eu digo para vocês, ainda é muito sutil essa diferença que a gente tem hoje, ela pode mudar em qualquer momento. Vou pegar ali Cachoeirinha, que eu acho que é de Cachoeirinha, ou Alvorada, a Cachoeirinha, essa profissional que infelizmente foi a óbito do Grupo Hospitalar Conceição. Oi? Alvorada? Bom, Alvorada, se tu pegar pelo número de habitantes, daqui a pouco explode, entendeu? Porque um caso de morte para Alvorada tem 200 mil habitantes, é isso? Eu imagino 200 e poucos mil habitantes. Não chega a isso. Não chega a isso. 200 então é o seguinte, se tu parar e pensar que Porto Alegre não tem uma morte para cada 200 mil habitantes, tem 6, dá em torno disso, tá mais ou menos igual a Porto Alegre com uma morte. Então, assim, preocupa. Então, eu prefiro pegar o pior cenário hoje, né, que nós estamos na região metropolitana, nós não temos fronteira, o que nos divide apenas um rio, tá? E tratar como se fosse, entendeu? Pegar o parâmetro do Rio Grande do Sul, tu pensa o seguinte, Bagé, em número de casos, está pior que o Rio Grande do Sul, pior que Porto Alegre, os piores do Brasil, porque tu teve um pico, tu tem um epicentro ali localizado muito grande, entendeu? Por causa de um caso que acabou disseminando de uma pessoa que teve circulação e contato com muitas pessoas e isso se transmitiu. Então, a mudança ela pode ser muito rápida, entendeu? Hoje eu tenho 12, mas eu posso chegar lá na quarta-feira que vem e ter 30. Tá? Por quê? Porque daí, se eu tenho um profissional de saúde que atende no hospital, por exemplo, 30 pessoas e faz a rotina de 30 pessoas e ele está transmitindo e não é sintomático, ele passou das 30, ele passou para 20, 25 pessoas e essas aí multiplicaram para outras pessoas. Ou seja, é muito sutil ainda. Tá? Então, eu tenho que ter essa preocupação. Secretário, a gente começou essa transmissão falando dos 22 casos que estão internados dentro do hospital universitário e que Canoas tem 12 casos confirmados. Muita gente diz nas redes sociais que os números são muito maiores. Acho que vale a pena a gente destacar que não tem por que mentir, né, secretária? Não faz sentido. Primeiro é o seguinte, né? O número de casos confirmados é dado pelo governo do estado. Nós não nos intrometemos nisso. Nós simplesmente coletamos o material e mandamos para o Laboratório Central do Estado. Se o Laboratório Central do Estado é que nos diz, olha, confirmou, não confirmou, está descartado ou não, ponto, tá? E nós só executamos o teste, não porque eu quero que seja só profissionais da saúde ou pessoas que estão em situação estão internadas ou mais graves, tá? Não é isso, isso é uma determinação do governo do estado e do governo brasileiro. Por quê? Porque a gente não tem testes para todo mundo, tá? Eu gostaria muito de chegar aqui e testar. A pessoa está com uma síndrome gripal e testa, tá? Também existe aí uma lenda sobre os testes, que é o seguinte, bom, agora está chegando testes rápidos, nós estamos recebendo amanhã 1.500 testes rápidos. Que bom, vou aplicar na população. Não adianta, porque o teste que está vindo é um teste que mede o antígeno, a defesa do organismo, tá? O anticorpo, ou seja, eu tenho que me contaminar, o organismo tem que se defender, tem que formar o anticorpo, ou seja, tem que mostrar o sinal de defesa a esse vírus, e eu vou verificar se no sangue eu tenho esse anticorpo. Se eu tenho esse anticorpo, eu digo que a pessoa teve a passagem pelo contato pelo vírus, tá? Isso para poder ver se na gotinha de sangue que eu tiro eu tenho o anticorpo, eu preciso de 5 a 7 dias de desenvolvimento de doença. Então não adianta eu ter uma síndrome gripal, começar hoje e amanhã ir no serviço de saúde, medir, testar se eu tenho ou não tenho, que ele vai me dar um falso negativo. Por quê? Porque eu não tive tempo suficiente para desenvolver anticorpos para que o teste pegue. Então é o seguinte, existe um problema. O teste padrão que mede se eu tenho o vírus ou não tenho é um que a gente chama de PCR, que é o que o Laboratório Central faz, que a URGS começou a fazer, que Pelotas começou a fazer, que Caxias vai começar a fazer, que a Universidade de La Salle aqui de Canoas se colocou à disposição para fazer, mas nós temos um problema, que é a falta dos insumos. Nós estamos com falta de insumos para poder
fazer o teste, entendeu? Eu posso coletar o material, mas eu tenho que botar dentro do reagente, esse reagente é testado, e aí ele me diz se é positivo ou negativo. A La Salle, eu tenho como fazer e tenho como dar a resposta em 24 horas, só eu não consigo achar no mercado teste, ou seja, nós temos um problema aí de abastecimento de mercado a nível de Brasil, para a gente poder colocar esses testes em desenvolvimento. Então, num futuro aí próximo, bem próximo, porque as coisas mudam muito rápido, né, secretário? O La Salle, então, pode começar a fazer testes em Canoas, isso? Sim, sim. Já se colocou à disposição do governo do estado para fazer, tá? Só precisa dos insumos. O governo do estado tem priorizado aqueles laboratórios que têm o insumo, né? Por outros motivos, entendeu? O próprio laboratório La Salle não desenvolvia esse processo, então não tinha em estoque os reagentes, as necessidades, tá? Tanto que eu falei com o reitor ali, e aí ele me disse, será que tu consegue me ajudar a conseguir isso? Fui atrás, mas tá difícil, tá? O próprio, porque esses testes são tudo importados, e aí eu digo assim, olha, independente de todas as nossas ideologias, quase tudo que vem da saúde, máscara, luva, gorro, respiradores, os 6 respiradores que a gente agora pegou mais 6 respiradores, conseguiu mais 6 respiradores, todos eles são produzidos na China, entendeu? Então é o seguinte, se a gente brigar com a China, eles desviam todos os produtos para outros países que também estão querendo, né? Os Estados Unidos estão querendo, a Inglaterra está querendo, a própria Argentina está querendo, o Uruguai vai querer. Então é o seguinte, não podemos brigar, entendeu? Eu sempre digo o seguinte, a gente não sabe o dia de amanhã. E outra, quem me paga 100 e me paga 100 em outro lugar com quem me quer, por isso eu só quero fazer aqui uma consideração de que neste momento eu não quero escolher cor, raça, etnia, origem, tipo de regime, não me interessa saber. Eu quero os insumos, eu quero os materiais, eu quero salvar vidas, eu quero, melhor dizendo, eu quero evitar mortes que não precisam acontecer. Isso que é o fundamental. Secretário, a vacinação da gripe nesse ano entrou bem no meio dessa pandemia. De certa forma, foi planejado isso, o Ministério da Saúde antecipou a campanha, mas é importante a gente ressaltar que ela não combate o coronavírus. Ela apenas evita que as pessoas tenham gripe e vão para a fila do hospital aí ocupar mais um leito, se é que podemos dizer assim. Mas a gente sabe que muita gente que nunca tomou a vacina na vida, esse ano foi procurar, né? Aumentou muito a imunização esse ano em Canoas. Vou te dar um exemplo claro. Tá? Os dados de ontem, o pessoal fecha hoje, amanhã de manhã eles me apresentam os dados, tá? Que com certeza nós demos, fechado ontem, né? Idosos, a gente vacinou 25.616 idosos, 68,4% dos idosos, tá? Isso, profissionais da saúde, nós vacinamos 7.826 profissionais da saúde, 92,2%. O ano passado nós não atingimos 90% dos profissionais da saúde vacinados. A gente não atingiu 90% ao longo de toda a campanha. A campanha começava sempre lá pelo dia 15 de abril e ia até final de maio, ou seja, eu tinha 45 dias de campanha. Neste momento nós temos pouco mais de 10 dias, não temos nem 10 de 23, são 10 dias, digamos que a gente tenha 10 dias de campanha de vacinação, a gente já está com 92% dos profissionais e 68%, e hoje tranquilamente, por exemplo, nós saímos ontem nós estávamos com 52% e em um dia a gente passou de 52% para 68%. Hoje, com as doses que a gente tem, sem medo de errar, nós vamos chegar a 80% dos idosos. Sem medo de errar, 80% dos idosos a gente vai atingir hoje, tá? Isso para nós sobrava, nós abríamos para o público não de risco, sobrava que nós chegávamos a ter vacina lá em agosto que vencia e nós botávamos fora. Essa que é a grande questão. E aí eu queria colocar uma questão importante, que às vezes a gente é questionado nas nossas redes sociais, a prefeitura, nos telefonemas, no WhatsApp, assim, mas quando é que chega a vacina, né? Bom, Canoas optou por evitar que as pessoas saiam de casa, seguindo a lógica do isolamento social ampliado, né? Nós não queremos, especialmente esse grupo de risco, tá? Porque a imensa maioria dessas mortes no Brasil são pessoas acima de 60 anos com uma comorbidade associada, tá? Então, a gente não queria. Então, a gente fez. O ano passado, as pessoas que sempre acreditaram na vacina,
que sempre se vacinaram, que sempre deram importância para isso, elas iam no primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto dia se vacinar. E conseguiam vacinar. Hoje, o que acontece? Nós escolhemos um ponto de referência e saímos vacinando e estamos varrendo a cidade de Canoas para vacinar. Talvez aquela pessoa que sempre deu importância, ela tenha sido uma das últimas ruas a serem visitadas. E isso está aumentando a angústia e o medo das pessoas que vai faltar. Por público, eu vou dizer assim, por público dos idosos, né, não vai faltar vacina, nós teremos vacina. Tem uma questão importante que o Ministério da Saúde se organizou até final de fevereiro para começar a vacinação no dia 17 de abril. Então, com o advento do coronavírus, dessa pandemia, o Ministério da Saúde resolveu antecipar. Tu não aumentou a produção, sabe? Tu se pegou os estoques que seriam começado a entregar nos municípios a partir do dia 1º, 2, 5 de abril, 10 de abril, e começaram a entregar antes. Então, eles entregaram todo o estoque deles numa tacada só. E aí a produção, ela continua existindo. Então, é o seguinte, eles estão produzindo, entregando. Antes, quando chegava perto do dia 10, tu estava com 50%, 60% das doses prontas, tá? E aí tu entregava, como o ritmo era mais lento, ele se estendia. Agora não, como as pessoas querem, não estão negando a possibilidade de vacinação, está começando a faltar por causa que a produção ela não acompanha esse ritmo. Então eu queria dizer para a população de Canoas e todos que estão nos ouvindo, nos vizinhos, tá? Vai ter vacina para todas as pessoas, especialmente nos grupos mais vulneráveis, tá? O Ministério da Saúde vai produzir, já disse que vão produzir mais do que produziram ano passado, tá? Lembrando que a distribuição dessas doses ela é baseada no que a gente usou no ano passado, entendeu? Nós estamos num momento atípico, tá? Então são vários fatores que levam a, por exemplo, a gente em 2, 3 dias esgotar o estoque que nos mandaram. E eu não tenho de onde tirar, peraí, eu vou lá no mercado da esquina, eu vou lá no governo e vou buscar mais 1.000 doses. Não, o único produtor é o Ministério da Saúde, ele produz, consome todo o estoque e distribui isso, nós só recebemos. Então, Jaime, todos os ouvintes, é o seguinte, eu peço um pouco mais de paciência, eu sei que é difícil, as pessoas estão em casa, ansiosas, com razão, eu também estou, eu queria aqui falar, por exemplo, eu não levei minha mãe ainda para vacinar, não consegui levar ela não mora em Canoas, mora em Porto Alegre, e tem uma outra estratégia de vacinação, assim, mas eu sempre sou a primeira a vacinar, e por que agora já passou 10 dias eu não consegui vacinar? Porque eu não quero que tu se exponha ao risco, se tu ficar em casa não se preocupa, não, essa vacina não protege contra o coronavírus, enfim, são alguns fatores que é difícil até dentro de casa a gente defender assim, mas Canoas fez a estratégia e eu queria dizer que a estratégia está dando certo. Todo mundo vai ser vacinado, então, né, secretário? Todo mundo, tá? Todo mundo. Todos os idosos serão vacinados. Mas eu vou chegar lá no dia 15, a equipe passou, eu não estava, eu tinha saído, tinha ido no mercado, estava tomando banho, não ouvi, o pessoal foi embora, eu perdi. Não, nós vamos permitir que essas pessoas sejam vacinadas, tá? A gente vai tentar pegar esses telefones das pessoas que já ligaram, disseram, olha, a pessoa passou aqui, eu perdi, eu acabei saindo bem na hora. Nós vamos montar uma equipe que vai fazer essas visitas e também depois, o que acontece? Nós vamos permitir que as pessoas procurem locais específicos para se vacinar, só que com menos aglomeração, né? Porque agora eu já vou chegar a 80% amanhã, segunda, terça-feira eu vou chegar a 90%, eu vou ter 10% dos idosos faltando nisso. E aí eu posso juntar eles e concentrar em 27, 28, em 30 locais diferentes sem ter risco de contaminação. Certo, secretário. Para a gente encerrar aqui, só fazendo um apanhado da nossa conversa, a gente tem, então, 12 casos confirmados de coronavírus em Canoas, 7 desses estão curados, o secretário falou anteriormente que todos passam bem, a gente tem um internado na UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e tem mais de 110 aí aguardando confirmação. Secretário, esses mais de 110, claro que nem todos vão, né, confirmar, tem casos que são descartados. O nosso pico está previsto, então, para quando? Desses 110, se seguir a mesma lógica dos que já foram examinados e positivaram, 10% vão positivar. Pelo menos 10% deles vão positivar. Ou seja, se eu tenho 110, vou ter mais uns 10, 11 de pessoas que irão positivar dentro desse processo. Tá? Seguindo a lógica dos números que a gente tem hoje. Tá? O nosso pico
ele vai, eu diria que vai estar mais perto do dia, entre o dia 20 e o dia 30 de abril vai ser o nosso pico. Então, entre o dia 20 e 30 de abril, Canoas vai ter ali o pico de coronavírus, isso? Vai ter o pico de internações, de ocupação de leitos, vai ser um momento bem crítico, diria eu. Tá? Mas que eu lembro, o que nós, nesse período anterior, nós nos preparamos para este momento, tá? A gente não sabe que tamanho que vai ser esse pico. A gente estima, tá? Que a gente vai precisar simultaneamente de 600 leitos. Eu botei uma margem de 900 leitos, tá? A gente estima que vai precisar de 40, 50 leitos de UTI. A gente tem 40 exclusivo, mas eu tenho mais 10 no HPS, eu tenho mais 20 no Nossa Senhora das Graças. Se eu precisar, a gente vai entrar dentro desses leitos de UTI, entendeu? Então é o seguinte, então a gente está colocando. Agora, se acontecer uma infecção do vírus muito rápida, numa pessoa que circulou, cumprimentou um monte de gente, e aí o negócio sai fora do controle, bom, daí nós vamos ter que montar um outro estratégia em cima da que a gente montou, e aí a gente vai tentar passar por esse momento, contando com a ajuda de outros municípios. A pessoa melhorou, está quase boa, transfere para outro local, e aí pega o mais grave e coloca aqui dentro do leito de UTI mais preparado. Eu transfiro para um leito semi-intensivo e no município vizinho aqui. Tudo isso são coisas que a gente também está pensando. Mas, certamente, para evitar que a nossa saúde entre, que o sistema entre nessa situação aí que estoure o que a gente já tem preparado, o isolamento é a melhor saída, né, secretário? Por favor, né? Eu sei que eu sou profissional da saúde, eu não sou economista, mas obviamente que a gente tem que se preocupar com isso, né? As pessoas dizem, mas não adianta, as pessoas não vão morrer de coronavírus, vão morrer de fome, né? Tudo isso passa pela nossa cabeça, entendeu? Aí o que eu sempre brinco com o nosso secretário da Fazenda, o secretário Portela, e com a secretária Vanessa do Planejamento, é o seguinte, cada um no seu quadrado, eu tenho que salvar vidas. Vocês têm que salvar vidas também de outra forma, né, dentro desse processo, tá? Então, em casa, se não precisar, por favor, evitem. Tenham os cuidados de higiene, usem álcool, usem máscara, tá? Então, assim, ó, tá aqui, ó, queria aqui mostrar para vocês, tá? Máscara de pano, eu uso a máscara de pano, a gente coloca no rosto, é importante, vai preservar pessoas, é fundamental, gente. Todas as medidas de segurança, elas são importantes. Então, usem máscara, higienizem, lavem as mãos, usem álcool gel, tá? Evitem de contato com pessoas idosas e com doenças crônicas. É assim que a gente vai preservar vidas. Tá certo, então, secretário. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Certamente a gente vai voltar a conversar aí nos próximos dias. Tá bem. Uma satisfação imensa conversar, sempre à disposição. Um grande abraço para todos. Obrigado, secretário. Um abraço. Lembrando que para quem assistiu, quiser rever a entrevista, ela vai estar disponível lá em agenciagbc.com. Até mais.